Seres queridos, muito boa tarde. Estamos dando início a mais uma live dos domingos, aonde nós realizamos o nosso encontro para fazermos as nossas viagens interiores, para fazermos a nossa meditação. E a gente escolhe todo domingo um tema especial, um tema para reflexão. E no dia de hoje não é um dia comum, é o dia 19 de setembro. O dia 19 de setembro comemora-se 2 anos, porque o Bert Hellinger faleceu em 2019. Nós estamos em 19 de setembro de 2021 e neste momento nós temos a Uto. Oi, Oi, Vânia, seja querida. bem-vinda, querida. Bem-vinda. Agora eu quero dar as boas-vindas para a Maria, que a Maria com Ui, eu certeza vou fazer uma já. coisa, Betinha, desculpa. Eu Sim, vou sim, apagar a luz ali atrás para não atrapalhar a gente, tá? Só um tranquilo, minuto. tranquilo. Nós temos já a presença da Vânia Vila. A Vânia Vila, que é terapeuta, fundadora do Núcleo Sal da Terra, do estado do Rio de Janeiro. Para além de todas as coisas boas, a nossa formação em Familienstellen nos proporcionou o encontro com uma tribo de pessoas que tem grandes afinidades. A Vânia Vila é uma delas. Vânia, agora deixa eu ver como é que eu localizo aqui o convite da nossa amiga. Vou ter que pôr a minha lupa. A nossa amiga para Ela está que perguntando como é que ela entra. ela tem que pedir ela clica novamente pedir para participar. Quando ela pede para participar, ela Puxa tem que para cima. estar. Tem que puxar para cima, Maria. E aí vai aparecer o convite e aí você pede para participar. Ou você manda Sim, para ela, Betinha. tá. Agora, como é que eu faço um. Ok. Achei. Convidei. Sim, achei. Então, pessoal, hoje para nós é um dia muito especial. Então, você, nossa seguidora, tem a alegria de estar comigo e duas colegas muito especiais. Eu comentava com nossos seguidores que, dentre as muitas coisas maravilhosas que aprendemos através do Ah, Falienstellen, a partir de 2016, nós nos encontramos numa tribo e nos identificamos uhum. com muitas coisas que temos como afinidade. Seja bem-vinda, Maria. Sim. Maria, que é da Fortunato Desenvolvimento Humano Ah, de Salvador. Então, hoje nós temos aqui uma conexão Mato São Grosso, Rio e o e Salvador. Salvador. Então, dando início ao nosso encontro, que vai culminar com uma live. Nessa live, nós Uhum. faremos um exercício muito sintetizando um pouco daquilo que nós aprendemos com as viagens Uhum. interiores e as meditações de Bert Hellinger. Então, agora eu deixo vocês à Uhum. vontade para as boas-vindas aos nossos seguidores, nosso público que dá a alegria de estar presente Aham. nessa live. E aí, daqui a pouco, vamos fazer o nosso confessionário. Nós vamos confessar tudo que aprendemos, ou pelo menos um pouquinho Um daquilo que pouquinho. aprendemos nesse percurso com Bert. Aham. Vocês estão nesse percurso há mais tempo do que eu, têm mais experiência. Então, com a palavra, Maria e Vânia, quem gostaria de É. começar? Bom, pode começar, Maria. Vai você, Sim. porque, na verdade, a gente está aqui pela Maria, né? Assim, todo esse Sim. processo da Aham. gente poder estar trabalhando juntas e caminhando Aham. juntas, a Maria Sim. deu o pontapé inicial corajosamente. Aham. Pois Então, é, gente. É uma alegria muito grande estar com todos vocês, né? Principalmente nessas lives que a Betinha tem nos proporcionado, os nossos encontros nos domingos, né?
E assim, estar com a Betinha, com a Vânia, com a Paulinha, nesse grupo de constelações familiares hellingeriana, uma vivência necessária, ela é muito importante porque nós abrimos o coração para compartilhar com outras pessoas esse aprofundamento. Primeiro que tudo, né? Quando a gente olha para a família Stelling, que a gente percebe que daí partiu a grande conexão, né? E que Bert nos convida a fazer uma grande conexão. Eu comecei com a constelação em 2002, e fiz uma formação longa também, né? Internacional. E depois eu retomei para fazer uma segunda formação lá com a família Stelling, lá com a Inovari e com a própria Hellinger. E daí esse nosso grande encontro, né? E a partir daí nós tecemos uma amizade e uma identificação muito grande. Por isso que nós estamos, nós quatro, divulgando esse curso agora. E aí aproveitando também para vocês, convidar vocês esse grupo para fazer parte também desse curso, como também fazer parte das 3 aulas gratuitas que nós vamos estar oferecendo sobre prosperidade. Então, quem não precisa, quem não quer tornar-se próspero? Então, é importante isso, né? Mas depois a gente podemos falar mais um pouco a respeito disso. Vamos deixar um link, depois a Betinha vai deixar esse link, para que a gente possa também estar continuando essa jornada através de tudo isso que a gente tem aqui para oferecer. Mas agora eu quero dar as boas-vindas e quero agradecer ao mesmo tempo, né? Estarmos aqui juntas. E agora, depois a gente vai entrar nesse confessionário, né? E aí, confessionário, como é confessionário é coisa séria, nós vamos falando, né? Vamos falar sobre esses bastidores, daquilo que nos move, estar nesse movimento. Então, boa noite a todos. Bom, boa noite. Meu nome é Vânia, eu sou a fundadora do Núcleo Sal da Terra. Foi também um caminho longo até conseguir formar esse núcleo, que agora está dando frutos também aqui no Rio de Janeiro. E como todas nós aqui sabemos, né, a constelação é algo que a gente estuda a vida inteira, então é uma jornada, né? Então, eu conheci as constelações, eu tinha 29 anos, estou com 52. Eu conheci através do meu primeiro terapeuta. Foi uma grande sorte ter logo pego um terapeuta que já conhecia a constelação e que me apontou esse caminho, né? Então, assim como a Maria falou e a Betinha, né, a constelação ela é um trabalho que a gente estuda a vida toda. Está sempre aprendendo e tem sempre algo novo. E agradecer também porque hoje, com essa data especial, né, também é uma comemoração, na verdade, para a gente, quem trabalha com a constelação, a gente olha tanto para a vida, né? Quanto para... Exatamente. Tá aqui. Hoje foi o dia dele, né? Tá todo mundo com o livro na mão, né? Acabei de fazer um trabalho de grupo aqui no Rio. A gente está fazendo num espaço que é possível, né? Mesmo com a Covid, fora da cidade. E também foi uma honra para mim poder estar trabalhando com as constelações no dia da passagem dele, né? Pro outro lado. Ele que nos ensinou que a vida é uma jornada que não termina com a morte, né? A morte é só um novo começo. Então, muito, muito bom também poder estar falando desse nosso novo começo, né? Que a gente se conheceu na formação e agora a gente está dando formação e hoje é um dia de fechamento e abertura de ciclo ao mesmo tempo. Isso. Então, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Que alegria, pessoal. E eu gostaria de compartilhar com as colegas, porque eu ainda não tive a oportunidade de falar. Olha, recebi o certificado, sim, o certificado, né, da Constelação Familiar Hellinger, pela Faculdade Inovari, e também o da Hellinger Schule, que é que lindo. Assinado pela nossa grande mestra, Sophie Hellinger, esposa do Bert. Então, essa tripla alegria sem par, num percurso que começou, né, dessa formação em 2016, portanto,
5 anos, e agora um novo ciclo no qual todas nós estamos extraindo de todas as vivências que tivemos, e disponibilizando, assim como o nosso mestre Bert Hellinger fez. Então, podemos dar início para que aqueles que nos ouvem, aqueles que nunca ouviram falar em constelação familiar, possam, por meio dos nossos depoimentos, por meio das vivências e das experiências e daquilo que ele mudou em nossas vidas, compartilhar com quem está aqui. Quem gostaria de começar a confessar o que foi que o Family Stelling mexeu, mudou? Quando eu recebi a notícia, né, do falecimento do Bert, eu estava na Europa nesse período, já vinha do México e estava lá, e estava na Holanda fazendo um curso, né, fazendo um workshop de constelações. E foi muito interessante porque eu recebi essa notícia no impacto. Apesar de ter visto o Bert o ano anterior, ele já frágil, né, diante da idade, mas assim, ao mesmo tempo que frágil, o Bert tinha uma presença. Então, aquela presença que nos ensinou a parar para fazer uma profunda conexão com a percepção. Então, eu nunca esqueço de estar assim bem próximo a ele e a forma dele olhar intensamente para quem ia constelar e captar, fazer essa captação, esse olhar para este campo, né? Eu quero falar um pouco também depois desse campo, como foi que eu me surpreendi quando eu entrei e eu senti pela primeira vez a atuação do campo das constelações. Então, nesse dia, 19 de setembro de 2019, antes de eu chegar na Alemanha, eu recebi essa notícia, né? Bert foi dado por uma das meninas que estavam vindo fazer a constelação comigo, né? Em grupo. Bert Hellinger faleceu. Gente, assim, quando Bert Hellinger faleceu, ao mesmo tempo que eu sentia a vibração dessa notícia, algo em mim expandiu. Eu não sei o que é. Eu não sei o que foi aquilo, né? Algo como se tivesse aberto uma porta. Eu parei assim, respirei e falei, ok, deixa eu sentir aqui para que a gente possa começar o trabalho. E foi assim, eu entrei num campo tão especial, tão incrível, porque assim, estava fazendo muito frio, né, lá na Holanda, e eu simplesmente não estava com frio. E foi muito interessante isso, né, vivenciar isso. E quando você fala assim desse confessionário, né, e o que me levou às constelações, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito do conhecimento e sempre me vi dentro desse movimento de querer um pouco mais sempre, né? Isso é sempre a minha pegada essa. E já andei por muitas vertentes, e quem está aqui, algumas pessoas que eu estou vendo aqui, que me conhece, né, sabe muito bem da trilha que eu já passei. Então, desde a época de ensinar na escola de medicina, com 25 anos, de concurso público, com vários concursos públicos, mas eu fui trazendo a minha vida numa intensidade que foi levada pelo meu coração e pela minha alma. Então, quando eu estive nesse período 2020, 2002, que eu senti o campo das constelações, algo foi incrível, porque assim, eu sentia, quando como eu fui como representante, eu estava junto com uma pessoa do lado e eu sentia um vazio, um buraco entre mim e essa pessoa. E foi uma coisa tão incrível isso, gente. Várias coisas aconteceram dentro dessa formação. E foi aí que eu me apaixonei literalmente. Assim, não, é isso. Quando Vânia coloca, né? Sempre ela traz essa fala que eu acho lindo. Quando ela diz assim, é a profissão do futuro. Ela sempre lembra essa frase de Bert, né?
que é a profissão do futuro. E, de fato, eu caminho, né? Caminho com todas as minhas linhas e faço vários atendimentos, mas, assim, o olhar depois do Família Stelling, o olhar depois da constelação, esse olhar ampliado, que abarca tudo e que parte, que parte de um fluxo da compreensão das ordens do amor, das ordens da vida. Esse amor que une, esse amor que vincula, esse amor que nos tece laços de tudo quanto é jeito e que a gente se vê mergulhada dentro disso, né? Dessa grandeza. Então, assim, eu já estive próxima de vários mestres, né? De vários grandes mestres que foram discípulos de Lacan, bem perto de ir na casa, de frequentar um pouco o ambiente, na França e outros lugares. E aqui mesmo em Salvador, quando vinham pessoas muito Mike White e outros, né? Que agora não me recordo o nome, mas assim, essa vivência com a família Stelling, essa amplidão e essa integração. Porque quando eu olho a figura de Bert, e algo que é profundo nessa conexão é como o Bert olhou para os excluídos. E como isso me chama a atenção, e como isso me vincula à vida, quando eu me percebo que eu amo pessoas distintamente. Amo pessoas e quero sempre estar próxima às pessoas. Por isso que meu compromisso em trazer cada vez mais esse fluxo do conhecimento, poder circular e poder atender e adentrar as pessoas e poder levar, assim, quando a gente leva um cliente até por onde a gente caminhou, né? Levar através dessa grande virtude que é a força, né? Fazer essa conexão das pessoas com a grande força da vida, com esse grande fluxo que todos nós temos e que todos nós precisamos estar cada vez mais vinculados na presença. A gente, quanto mais eu entro na presença da minha vida e eu olho para a minha vida com esse olhar apurado e esse olhar amplo, eu posso olhar de fato para esse novo que ressurge a cada dia e a cada momento nas nossas vidas. E isso é profundamente grandioso. E há que não ter medo disso. Quando Sophie fala, né, sem medo e sem pena, não há que ter medo do fluxo da vida, porque a sabedoria da vida está para todos nós. Agora, que conexão e que olhar você inaugura essa vida e esses momentos de vida. Por enquanto, eu quero confessar só isso. Perfeito, Maria Fortunato. À medida em que você foi colocando, eu também fui fazendo na minha tela mental todo um percurso aonde as nossas experiências se tocam. E eu quero aproveitar para dizer para os nossos seguidores que estão conosco neste momento, para avisar que a nossa companheira Rita Paula Timinski mora em São Paulo e ela foi convidada para estar presente com a turma que está começando a formação. Então, ela foi, com a experiência que tem, participar como representante nas constelações. E por essa razão, como o curso termina exatamente no horário em que começou esta live, eu apresento a justificativa dela, dizendo que da próxima ela não vai ter justificativa que dê conta, ela tem que estar conosco, vai fazer muita falta. Vânia, então agora está com você o confessionário. Bom, confessionário. Bom, quando eu conheci a constelação, não foi o primeiro encontro não foi num grupo, foi dentro de um exercício muito simples no consultório do meu terapeuta. O que já foi muito impactante, porque eu levei uma questão para ele, que era algo da minha vida pessoal, da minha vida afetiva, e levei sobre um outro relacionamento,
que também fazia parte. E ele simplesmente me trouxe o olhar da constelação para trabalhar dentro do consultório com o olhar da constelação. E ele fez um exercício muito simples, porque muita gente pensa, tem que ser um campo, tem que ser com pessoas, tem que ir... E, na verdade, a constelação ela acontece dentro da gente, né? Uma abertura de coração. Então, o impacto de você ter uma nova informação, porque a alma, na verdade, sabe tudo, né? Nós, como a Maria fala da conexão, nós estamos conectados a todos, mesmo aqueles que a gente não conheceu na nossa família. E muitas vezes nós estamos ali conectados por uma dor ou por uma história que a gente nem participou. Isso, para mim, foi muito impactante. Perceber, ele trabalhou os excluídos da minha família, a parte africana da minha família, que era escondida, né? Ele me perguntou, tem negros na sua família? Eu falei, não. Ele falou, lógico que tem, né? Essa questão traz isso. Então, ele me fez olhar para a parte africana, para os negros da minha família, e me fez reconhecê-los. Só isso, foi só isso. E a partir dali, simplesmente todas as informações que estavam escondidas na minha família começaram a ser reveladas. Inclusive que a primeira mulher do meu pai era negra. E eu conhecia ela, né? Então, assim, só que não era negra, né? Era mulata, mas era negra. E era mãe dos meus irmãos, mas não se falava disso. Não se podia incluí-la, né? Não vamos fingir que ela não é assim. Isso é tão forte, mas tão forte na nossa cultura, principalmente, que a gente está ali e não vê, né? Está na nossa cara e a gente não vê. Então, isso me moveu muito profundamente para dentro do campo das constelações, porque eu fiquei impressionada como eu estava cega. E quando a gente fala desse olhar, né, esse olhar que amplia, que a constelação traz, é exatamente isso. É uma revelação, esse confessionário fala disso, né, daquilo que nos foi revelado. Então, eu acho que esse por isso é um confessionário, porque era algo que estava oculto, que era um segredo na família, quantas e quantas vezes, e que quando a gente encontra com a constelação, aquilo é revelado, né? Aquele pano, aquela cortina cai. E foi muito interessante porque o que me impactava na minha vida pessoal parou de acontecer. Então, o meu terapeuta na época disse, não tem problema nenhum você seguir por esse caminho ou se relacionar com essa pessoa, se isso tiver a ver com o seu destino. Mas se você só estiver fazendo assim, ou se relacionando dessa forma, porque ele representa um excluído da sua família, então isso não tem necessidade, porque esse não é o seu destino. Então, ali eu tive um encontro com o que a gente chama dentro da constelação dos emaranhamentos, que é algo que a gente só consegue observar realmente dentro de um campo de constelação, porque numa terapia comum eu não conseguiria chegar ali, com certeza não, né? Porque era muito escondido e eram gerações atrás, mas que tudo foi histórias, 1000 histórias foram surgindo, né? Então esse foi o primeiro encontro. E eu levei muito tempo, apesar de conhecer a constelação há muito tempo, apesar de depois produzir os grupos do meu terapeuta, e aí depois sim eu fui para o campo e aí fiquei impressionada como aquelas pessoas, né, que não conheciam nada das histórias dos clientes conseguiam sentir o que os membros familiares dos clientes ou que as pessoas que representavam a questão financeira, o profissional, quando elas sentiam aquilo que tinha a ver com a história do cliente, eu achei que sensacional. Porque a minha formação, eu sou atriz, né? Então, eu vivi 20 anos dentro das artes cênicas, mas não era uma interpretação, era diferente. Era um teatro da alma. E aí eu percebi que o que eu buscava no teatro, o que eu buscava na arte, era justamente o que eu tinha encontrado na constelação. Eu falei, agora fechou. O que eu estava buscando era isso. Porque eu sempre busquei o teatro como uma forma de catarse das emoções. Eu gostava do teatro grego, eu gostava do teatro que tinha a ver com movimento corporal. E depois eu fui descobrir, eu falei, era a constelação que eu estava buscando. Né? Muito maravilhoso. Bom, e eu só tive com Bert Hellinger uma vez, infelizmente, mas foi o suficiente.
né? Foi o suficiente porque quando eu olhei, né, isso que a Maria fala, a presença dele, o que mais me impressionou. Eu não sou uma pessoa de endeusar ninguém. E eu não sou uma pessoa de ficar, ai, fulano, fulano, não sou. Então eu fui, apesar de ser incrível, eu fui assim, aberta para conhecer uma pessoa, mas não foi isso que aconteceu. Porque quando eu cheguei lá, aconteceu algo que eu não consegui explicar, né? Que foi quando apareceu a escola na Alemanha, eu comecei a chorar. E quando apareceu a frase, né? Esse é o trabalho, isso é o futuro. Era isso que vinha no vídeo. Constelação familiar, esse é o futuro. E eu comecei a chorar. Eu falei, por que eu estou chorando? Eu estou louca. Né? E aí, quando ele entrou com a Sofia, eu fui impactada por um campo de amor. É só o que eu posso dizer. Né? Tinham 1000 pessoas e eu estava bem longe. E eu comecei a chorar muito. E eu falei, eu tô louca de novo. Né? Achei que eu tinha pirado, porque não fazia o menor sentido eu estar chorando só porque uma pessoa entrou. Né? E a partir do momento que ele começou a falar, ficou aquele silêncio e ele era um maestro da energia. E o que eu não vi em lugar nenhum. E eu venho de uma família que tinham muitos sacerdotes de diversas religiões, diversos trabalhos espirituais, porque eu vi um homem equilibrado, eu vi um homem centrado, eu vi um homem que trabalhava com a energia das pessoas, com um respeito e com uma tranquilidade que eu não tinha visto em lugar nenhum. Então, como é que ele podia? Porque eu não me lembro mais quantos anos ele tinha, mas com certeza mais de 85, com certeza. E da onde que vinha aquela vitalidade, que foram 4 dias, né? Eu fiquei assim totalmente conectada nele, porque era muita vitalidade, era muita sabedoria, era muita maestria, né? Porque em nenhum momento houve nenhuma falha. Então, depois disso, algo realmente se moveu. E eu achei que eu ia fazer a constelação, como a gente sabe aqui. O campo, nós não nos movemos. O campo, a energia da vida nos move. A gente acha que a gente vai para um lugar, de repente a gente vai para outro. Né? E eu passei muito tempo achando que eu falei, quando eu for fazer a formação, eu vou fazer com Peter Spelter, que foi um outro grande constelador que partiu agora na pandemia. E assim, impressionante, de forma muito impressionante, né? Muito mais do que o Bert, mas muito conectado ao Bert. Então, falando disso, né? Em 19 de setembro, eu tive algo muito louco também que aconteceu comigo, porque eu sempre acho que eu tô louca. Eu tinha comprado umas meditações do Bert Hellinger. E eu coloquei, não sei porquê, para ver uma meditação, e era pai e dar um lugar aos homens no coração, e era ele fazendo essa meditação. E eu chorei muito, 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 muito. Eu não sabia nem por que eu estava chorando tanto de novo, né? E quando deu, isso foi 19 de setembro, e depois aquilo para mim foi a preparação para o que viria depois. Né? Porque logo depois, alguns meses depois, meu pai faleceu, alguns meses depois o Peter, que foi o meu grande professor maravilhoso, faleceu também, e eu me vi sendo transformada o tempo todo, porque esse campo foi me levando para, em vez de ser um campo de tristeza, de dor, de sofrimento, apesar de todas essas partidas e de todas essas despedidas, a pandemia, durante todo esse processo, só me fez crescer. Né? Assim, veio a dor, mas vinha o crescimento. Vinha a dor, mas vinha o crescimento. O tempo todo é a dor, mas que logo em seguida vinha o crescimento. E é um movimento que não para. Então, assim, né, a gente teve... parece que o campo nos escolhe, nos leva para um lado ou para o outro lado, e eu montei o núcleo, e a Maria convidou a gente para fazer essa formação, e eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando. Você sabe que eu esqueci enquanto eu estava trabalhando, Betinha? Eu falei, mesmo? Eu esqueci que hoje era o falecimento dele, e é tão impressionante, Olha, porque eu estava trabalhando. muito. Então, Muito. assim, muito. Sim. É a Então, eu conexão. estava trabalhando, entendeu? Eu estava no meio da constelação. Foi muito lindo o trabalho hoje.
Foi um trabalho ontem e hoje, né, foi no final de semana, e foi um trabalho onde se trabalhou muito essa despedida e o voltar para a vida, porque a constelação é isso, é a gente incluir tudo plenamente, né? Eu acho que essa foi a maior revelação, é que a gente se despede e volta para a vida, né? Que existe a dor, mas existe o amor, né? Esse constante movimento que alavanca a gente, porque problema todo mundo tem, sofrimento todo mundo tem, mas como a gente sai disso é que é o grande, né? Então, o que eu percebo e que eu trago para mim sempre é aquela frase dele que aqueles que podem, né, incluir as perdas, incluir as dores, incluir as tragédias, né, e tomar esse aprendizado que foi difícil no coração, se tornam mais fortes e imbatíveis. Então eu percebi que eu desenvolvi com o trabalho, com esse trabalho do campo, que eu tenho um outro olhar diante dessa perda, do soltar esse passado, do soltar as expectativas, do não me emaranhar, né? Desse tempo todo, esse campo que vai te ensinando, solta o passado e segue para frente. Solta o passado e abre o coração. Solta o passado, porque se não é para ir para lá, é porque é outro lugar, é em outro movimento, né? E esse sim é a vida. Com né? essa... E eu me lembrei hoje, né, que é muito interessante, eu não sou também uma pessoa católica fervorosa, mas eu tenho um padre com uma missa que eu gosto de ir de vez em quando. Eu fui há muito tempo atrás e eu lembrei disso. Que eu tinha acabado de sair de um campo de constelação e tinha uma música tocando nessa igreja que falava: se a porta fechar é Deus, se a porta abrir é Deus, se a dor vier é Deus, se o amor vier é Deus, se a doença vier é Deus, se a cura vier é Deus, tudo é Deus. E aí eu falei, é isso, esse é o Deus da constelação, porque é o Deus da força criadora, né? Que não está conectado a uma... Muita gente pergunta se a constelação é um trabalho espiritual. Então, assim, é um trabalho da espiritualidade. É como Isso, Vaninha, faz lembrar Isso. o que é a experiência com o campo fenomenológico. Sim. E se nós estamos, porque Bert, ele falou muito, ele trouxe muitos ensinamentos, desde a consciência, né? Por onde que caminha a consciência? Quais são os trânsitos que nós percebemos a atuação das consciências? Como está estabelecido as ordens da vida e as ordens do amor, essas ordens da natureza, que com a nossa desconexão perdemos essa grande conexão. Então, quando você se conecta através da percepção, e você pode, cada um do ponto que está de vida, poder olhar para em que momento você está vivendo aqui ou agora, e o que você está vivendo agora, nesse exato momento. E se nesse exato momento de vida, aonde a vida emerge, e aonde a vida submerge, que talvez a gente possa falar disso nesse momento como uma reverência a Bert Hellinger, que esse ensinamento, essas palavras e essas grandes compreensões, a gente pode dizer assim, nesse exato momento, dentro daquilo que eu estou vivendo, eu posso dizer, eu fico. E olha o tamanho de imagens que você pode produzir quando você simplesmente traz essa frase. Eu fico. Se conecte agora com algo vivo do qual você está passando agora. Que situação você vive agora? E se você pode dizer essa frase, eu fico. Com quem você fica e para onde você olha? A expansão na consciência, a ampliação no olhar, que não fica simplesmente
naquilo que a gente traz como palavras, mas aquilo que a gente vive quanto vida e quanto morte. O que isso te revela? Ou que essas palavras, ou que esse ponto pode revelar dessa amplidão. Como também ele trouxe algo interessantíssimo em relação aos conflitos. Como olhamos e como experimentamos os conflitos. Os conflitos humanos, os conflitos como estamos mergulhados no contexto de vida. E como a gente olha para esses conflitos. Como a gente, ao olhar, busca esse equilíbrio. E ao ver isso, como é que a gente pode dar os saltos para ampliar e para incluir os excluídos na nossa família. E os excluídos do nosso contexto. E os excluídos, quando Vânia traz essa questão dos negros, né? Dos negros, dos pobres, quanto excluímos e quanto isso causa um dano e como a constelação vem nesse para além desse olhar, que é o olhar da inclusão, do vínculo, que é o olhar dos índios, né? Que é o olhar do fluxo da vida. E isso que está não só nos livros, está na vivência da vida, é esse grande reconhecimento que este grande homem, esse grande avatar, ele pôde nos trazer de uma forma tão singular e tão profunda. E tão simples. E tão essencial. Perfeito. E tão essencial. Tão essencial. E ele diz, o essencial é simples. Ouvindo o depoimento de vocês, as vivências, as experiências, seria quase prescindível as minhas confissões, não é? Sim, tão completas sim. Que as vossas se apresentaram aqui. Mas eu acho interessante complementar a tudo isso que vocês disseram, é que cada uma está falando de sua vivência, do seu percurso. Eu posso falar de um percurso como professora, que circulou na academia por mais de 36 anos, numa faculdade de educação e linguagem, curso de pedagogia, curso de letras, dei aula também para o curso de medicina, criei a revista de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso, está super bem conceituada, bons artigos. Então, como é que, com o olhar que eu fui refinando ao longo da minha formação como profissional, e quando eu encontro Bert e vejo como ele consegue, nos seus livros, escrever em prosa poética, traduzindo ciência. Ciência em prosa poética. É fantástico. A cada frase do Bert, cada trecho, a gente poderia ficar discutindo lives inteiras, cursos inteiros. Então, o texto nos toma pelo seu refinamento, pela sua profundidade, pela sua concisão. Então, isto me toca. Porque uma coisa é o terapeuta ter 40 anos de vivência, outra coisa é ele converter, traduzir uma experiência comunicável. Então, o Bert é esse olhar completo que pega todas as teorias que antes estavam em forma de tese, lá nas prateleiras da biblioteca, lá nos púlpitos das academias, sendo defendido como tese de doutorado, dissertações de mestrado, ele olha, ele extrai a interface prática e vivencial. E quando a gente vai experimentar, a gente sai daqui e venha para cá. Uau! Como assim? Como assim? Então, ao entrar em contato, eu sinto-me tomada
por esse processo, porque como a minha formação foi para eu olhar muito pelo crivo mental, pelo crivo da crítica, pela comprovação científica, eu pego essa comprovação científica e vou vivenciar no meu corpo. É totalmente fenomenológico, é totalmente empírico. Eu me permito estar no campo. Eu faço o exercício de me despojar de mim e experimentar, viver o pai da Vânia, a mãe da Maria, o problema da Maria, o problema da Rita. E eu vou experimentar, como ele mesmo relatou em sua biografia, quando a Thea Schoffen, que é a médica, né, psiquiatra, dona de uma cátedra, a única mulher que tinha uma cátedra da Faculdade de Medicina da Universidade de Berlim, e ele vai falar sobre essa interface vivencial, daquilo que ele depois coloca em mais de 110 livros, mais de uma centena de livros. Eu não me esqueço quando um dos nossos professores lá na Alemanha fez uma fala que eu achei fantástica, de que ele chegou perto do Bert e disse assim: Bert, eu tenho um tema para constelar. Eu já tenho 60 anos e não consegui escrever nenhum livro. O Bert ficou em silêncio, como era próprio dele, olhou para o público. 1 minuto se passou, aquele silêncio, aquele suspense, e a gente já esperava que fosse lá para o palco uma representante. A nossa amiga Jana está entrando aqui. Jana, seja bem-vinda, amada. Se você quiser dar uma contribuição, estamos aqui. Sim. E o Bert virou-se para ele e fez a constelação numa frase. E disse para ele: eu levei 80 anos. Hora que tiver que vir, vem 100 livros. Vem, eles virão, eles vão ebulir dessa vivência interna, porque toda a experiência comunicável está aqui, esperando ser externada em forma de materialidade, materialidade em forma de frase, em forma de capítulo, em forma de temas. Então, por exemplo, nas terças-feiras, eu vou aproveitar, Maria, para compartilhar essa experiência. Nas terças-feiras, nós lemos das 13 horas e 15 minutos até as 14 horas este livro, No Centro Sentimos Leveza. Se você procurar no YouTube, tem vários livros e várias leituras comentadas com nossos mestres, a professora Isabela, o professor Renato Bertatti e outros professores. Acontece que este livro ainda não foi lido. Portanto, numa iniciativa do grupo Bert Ensina, idealizado pela Maria Fortunato, nós estamos ainda nas páginas iniciais, de forma que se você sentir chamado a fazer parte deste núcleo de pessoas que se reúnem por 45 minutos para ler passagens e fazermos comentários a partir da nossa experiência de leitura, nossa vivência, e estabelecendo relações sempre com outros livros, né? Porque cada livro escrito em um momento especial. O livro mais recente tem uma síntese das descobertas acrescido de um degrau a mais de aprofundamento. Então, a outra coisa que chama atenção, o Bert fez uma transição de carreira após os 50 anos. Olha que fantástico. Às vezes a gente olha para a gente e diz assim: ah, não, eu já estou muito velho para começar alguma coisa nova. Ah, isso não é para mim, eu vou deixar... Não, ele é prova viva de que você pode sim contribuir em uma outra área. Sim, meninas, podem comentar. E Betinha, não só isso, né? Porque eu acho que esse olhar da constelação de que a gente está sempre aberto para o novo e para o melhor em qualquer tempo. Inclusive que quanto mais eu estiver vivo, né, vivo nessa conexão de que eu posso estar iniciando uma nova carreira após 50, eu posso estar me casando aos 60. Ele fez isso, né? Você falou agora, você falou duas coisas
que eu gostaria de comentar, assim, Sim, sim. porque ele se separou aos 77 anos, e ele se casa com a Sofia, ele tem 77 anos, olha quanta coisa esse casal não fez, porque ela também já tinha, sei lá, 60 e poucos anos, né? Quando eles se conheceram, é um amor da terceira idade. E hoje a gente vê gente muito mais nova já desistindo da vida, da sexualidade, do amor, né? Então, a própria vida dele, ele não só, como você falou, né? Ele não só era um teórico, não só ele estudou, que muita gente não sabe, né, da parte do estudo dele, que ele era teólogo, filósofo, pedagogo e mais não sei quantas coisas que ele se formou, mas que ele conseguia fazer essa tradução para a vida prática, que a base da constelação é a filosofia na prática. Né? Então, ele coloca a filosofia nos relacionamentos práticos. Como eu posso trazer esse pensamento poético lindo, que realmente, imagino que para você, né, que trabalha nessa área, deve ficar totalmente embevecida, porque fantástico. Os livros dele não são livros que a gente lê de batida. Né? A gente tem que ler uma parte. Sim, são livros reflexivos, né? Sente. Continua, né? Às vezes são livros para serem estudados, tal o tamanho da profundidade, né? São livros de cabeceira e é impressionante a quantidade de livros de cabeceira que ele nos deixa, né? Porque ele não deixa só um livro com reflexões, ele deixa vários. Né? E essa importância de saber a hora, se permitir esperar até os 80, né? Sem ansiedade, que isso fala de novo da presença dele, né? de estar presente em todos os sentidos, presente no conectado ao próprio coração, à própria verdade, a coragem de se separar aos 77 anos e como ele se separa. Acho que recomendo de todos os livros dele, antes de mais nada, ler a autobiografia dele. Porque aí você vai entender esse homem por trás, essa trajetória que gera esse trabalho, né? Que muita gente não sabe o que é. Então, quando você conhece o homem, eu tive uma experiência que, por exemplo, o meu terapeuta, ele não falava muito bem do Bert Hellinger. E eu perdi muito porque levei muito tempo para conhecer o fundador do trabalho. Eu só achava estranho, né? Que eu falava assim, gente, que estranho, porque se ele é o fundador, eu não posso... E eu estou fazendo um trabalho onde eu honro as origens da minha família, as origens de tudo. Como é que eu não vou honrar o fundador? E é incrível, porque nós começamos pelo fim. Eu percebo que eu comecei pelo fim. Eu comecei pelo fim. Mas, eu fui conhecer o Bert Hellinger depois de não sei quantos anos de constelação. Mas a vida é assim, não é? Não importa o ponto que se entra, né? Isso, exatamente. Importa que você entre, que você esteja conectado com isso que vem da sua alma, porque afinal de contas é esse link que Bert nos dá, né? Olha para a alma, porque ela maior, ela está vinculada a grande fluxo da vida. E se a gente não olhar para isso profundamente e não tomar a vida do jeito que é, e esse é a cada instante que a gente está vivo, né? E o que acontece agora que eu posso estar me vinculando e ampliando meu olhar, eu não tomo minha vida. E ele traz exatamente isso aí. E esse tomar a cada dia é fenomenológico, porque o fenomenológico está vinculado ao sentir. Como é que eu sinto? Eu não vou sentir tudo com a cabeça. Eu preciso saber que esse vínculo e essa percepção, ela é fenomenológica no meu sentir, nas minhas percepções. Porque quando um dia eu estava lá sendo representante, que eu fui representar o dinheiro e que eu não sabia por que eu tremia tanto e as minhas pernas quase não me suportavam de tanto que eu tremia, eu pude vivenciar profundamente e ter uma abertura completa. E aí sim, quando eu comecei a vivenciar como representante numa constelação, eu pude ver o poder dessa descoberta deste grande homem. Mesmo que em todos os lugares se vê que a constelação já existia, mas esse feeling de perceber
como fenomenologicamente a constelação atua, esse é o grande salto. O grande salto são as compreensões que ele traz sobre o processo. Sobre isso aí, porque foi quando ele mesmo estava como representante de um garoto esquizofrênico que ele pôde ter a dimensão do que aquilo representava. Por isso que ele falou, é a profissão do futuro. Porque se a gente não entrar no campo fenomenológico, sem negar nada à ciência, porque inclusive a Mila Stelly fala da ciência da vida, da ciência dos encontros, da ciência universal dos relacionamentos. Então a gente pode compreender para além dessa visão do cientificismo e do fenomenológico, a gente precisa fazer essa integração, porque Groff já dizia, né? Quando a ciência não encontrar com a espiritualidade, como é que nós vamos ficar? Porque ela precisa desse encontro. E agora a gente vê assim, Bert partiu, mas deixou um vasto conhecimento. E esse vasto conhecimento, ele não fica só no plano das ideias. Ele vai para o campo fenomenológico e ele é comprovado. Porque você pode medir os sentimentos, você pode medir os medos, você pode medir aquilo que emerge de você mesmo. E você pode medir os resultados. Isso. Meninas, eu tenho uma suspeita. Tenho uma suspeita que a maioria das pessoas ainda não se permitiu, né, entrar em contato com uma constelação, porque elas não estão certas dos efeitos que uma constelação tem na nossa alma. Porque à medida que as pessoas se derem conta, se aperceberem disso, e isso acontece com frequência. Uma pessoa vem constelar comigo e diz assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque como disse ela se dá conta, por que ela adiou tanto esse movimento? Então, porque não é nada para o cognitivo, é para a alma. Não. Só para complementar isso que você está falando, duas coisas que você falou que eu gostaria de complementar aqui. Sim. Uma é como a gente pode medir esses resultados. Porque existe um alívio. Não é que você vai sair de lá e ganhar milhões de dólares, né? Não ganha na loteria. Não é isso, calma. Não é isso. Né? Mas existe um alívio quando você consegue entrar em contato e liberar o que ficou preso no passado. Existe, muitas vezes, na hora. E uma compreensão, Vânia, e a compreensão daquilo que ficou paralisado no fluxo da vida. Essa compreensão e esses passos que você se propõe, precisa se propor a dar esses passos. Porque Bert falava assim, e faça o melhor que você puder com isso. Então, seja, caminha dentro disso. Porque muitas vezes ele também olhava para a pessoa e dizia assim, você está perdido. Verdade, ou seja, verdade. Quantas vezes a gente assistiu você na Alemanha. Está perdido. Uau. Você não tem... Não, ele disse para Sophie, seu caso, você é um caso perdido. Então, hein? Então. Para pôr em movimento algo. Sim, exatamente. Muitas pessoas também não conseguiam compreender isso. Que ele fazia, essa forma que ele agia. Né? É uma provocação. É uma provocação. Pôr em para movimento pessoa algo. Se mexer. Para a pessoa né? se mexer. Né? Tomar decisão. Tem um depoimento em 2016, ele esteve num seminário em Brasília. Sim, estava. Você estava, né, sim, Maria? Sim. E um rapaz veio, levantou a mão, o rapaz subiu e veio andando numa vagareza, sabe, sem vida. O rapaz chegou, ele ficou em pé, mandou o rapaz se virar, fechou a mão em punho e deu um soco nas costas do rapaz. E o rapaz foi lá em frente. Acorda!
Percebe? Aham. E depois que o rapaz, né? Aí ele começou a constelação. Então tem reações assim que do alto da sua experiência de leitura, de vivência, de leitura corporal, de leitura de campo energético e outras leituras, ele diz assim, bom, eu vou passar um bisturi aqui sem Sim. anestesia, porque senão a coisa não vai começar. Tem que estancar isso, essa paralisia. A pessoa está numa paralisia. E é claro, ele subiu para falar mal do pai dele. E aí o Bert perguntou: quem foi que pagou para você vir nesse cemitério? O rapaz com a cara mais limpa, meu pai. Lógico, É. E o lógico. menino foi lá para reclamar do pai. Sim, E você sabe mas que o Bert, ele não precisou Sim. abrir a boca. sim, Pro mas Bert, as pessoas não se dão conta, é isso. Né? Uhum. E eu acho que a constelação, Uhum. ela te traz essa revelação novamente, ela te Já. traz esse se dar conta. Uhum. Né? E muitas vezes a gente sai de um workshop de constelação com ódio do constelador. Os consteladores têm que se preparar para isso, Ah. né? Porque não é para... É um trabalho que é para colocar a pessoa no próximo passo. Né? A constelação te prepara para que você dê o próximo passo. Então, se você não dá... Esse trabalho é o seu trabalho. E muitas vezes a pessoa não quer isso. Ela não quer esse trabalho, né? De andar com as próprias pernas. Então, nós facilitamos algo, somos facilitadores. Né? Não somos nem terapeutas. Somos facilitadores de um caminho, isso. de uma busca de soluções. Né? Ajudamos a que a pessoa encontre a solução. Mas, no máximo, é isso. Algo é revelado e algo se põe em movimento a partir da própria pessoa. Então, eu acho também que esse trabalho traz essa responsabilidade. Sim, certo. Meninas, mas aí precisamos estar agindo da responsabilidade, mas com a coragem suficiente de cada dia ser uma pessoa nova. Porque se você está pronto para a vida, no fluxo da vida, que você está na entrega da vida, sendo sim essa pessoa que está vinculada ao que está vivo. Porque Bert fez isso. Olha, tá fantástico. E a gente vai, neste momento, suspender nossas confissões, fazer aquela viagem interior. Então, eu convido aqueles que estão nos assistindo, ou mesmo que vão nos assistir depois, porque essa live fica disponível no nosso Instagram, no IGTV. E agora é o momento em que nós vamos fazer uma meditação. O Bert disse que muitas vezes você não faz uma constelação, mas o fato de você fazer viagens interiores, você já está fazendo um movimento. Então, a gente vai fazer um pequeno movimento. Então, eu convido a todos para se sentarem de forma alinhada, palma das mãos voltadas para baixo. Olha lá na frente, uns 10 centímetros acima da linha dos seus olhos. Exale, deixa os lábios entreabertos para que o ar massageie as cordas vocais e você exale. Depois, inale profundamente. Segure o ar, espere o ar oxigenar os seus alvéolos pulmonares e depois, sem pressa, exale. Ar para fora, o abdômen se contrai, ar para dentro, o abdômen se expande. Inale, o abdômen se expande, retenha o ar, 2, 3, 4, exale. Inale, exale. Inale, exale. O caminho para acessar a nossa alma é a respiração.
Mas se você não consegue monitorar a sua respiração, acolha essa dificuldade também. Pergunte por que eu não estou conseguindo me concentrar. Depois que você fez 5 respirações com os olhos abertos, feche os olhos, descanse as pálpebras e apenas observe. Inale, perceba o ar entrando pelas narinas, indo até os alvéolos pulmonares. Agora exale. Você vai escolher uma questão, apenas uma questão. Ou você escolhe um sintoma, ou escolhe aquele conflito que você tem, ou com um colega de trabalho, ou com o seu superior, ou com um vizinho, ou com o síndico do seu prédio, ou do seu condomínio. Aquele conflito. Inale, exale. Coloque aquela pessoa que representa o conflito diante de você. Na sua tela mental, o seu conflito. Apenas respire e observe. Procure observar o seu corpo mediante essa questão que te aflige. O seu coração fica mais acelerado. E lá no fundo você diz, apenas mentalmente, não, eu não mereço isso. Isso é uma injustiça comigo. Não importa o que está na sua frente, a representação de um sintoma, de uma ansiedade, de uma angústia, de uma perda financeira. Não, eu não mereço. E observe qual é a parte do seu corpo que se manifesta. Às vezes, uma pequena dor ali no cotovelo direito, ou no ombro esquerdo, ou nos joelhos, ou nos pés, ou no abdômen. Apenas se conecte com o seu corpo, com aquilo que você sente. E agora, diante desse sentimento, diga sim. E repita mentalmente para essa manifestação no seu corpo. Sim. Às vezes é uma taquicardia no seu coração. Diga sim a este sintoma, a este desconforto, a esta dor. Sim. Simplesmente diga sim. Observe se você vai começando a sentir-se mais leve, a sentir que fica mais fluido, mais fortalecido, fortalecida, mais serena, e que aquela taquicardia vai dando espaço a uma calma, a uma compaixão. Inale. Exale. Através da respiração, eu acesso a minha força interior. A força que vem da vida. E por falar em vida, mentalmente traga o seu pai atrás de você,
no ombro direito e a mãe no outro lado. E você entrelaça as mãos, a mão direita no ombro esquerdo e a mão esquerda no ombro direito. Você é a união desse homem e dessa mulher. A força da vida flui através de mim. Eu acesso o meu poder criativo. Eu estou em paz. Uma sensação de equilíbrio toma conta de mim. E eu posso agora unir as mãos no alinhamento do peito, do coração, aproximar o queixo do peito numa reverência, reverenciar aos nossos pais, reverenciar a todos aqueles que vieram antes dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Reverenciar a todos aqueles que vieram antes do Bert Hellinger e a todos os que virão depois do Bert Hellinger. Todos os nossos mestres, todos aqueles com os quais foi possível aprender e dar um passo, um pequeno passo a cada dia. Eu os reverencio. Bert, onde quer que você esteja, cada um de nós, cada uma de nós, toma todo o seu legado com o maior respeito. Sophie Hellinger, gratidão pela continuidade, gratidão pela Hellinger Schule, gratidão por levar adiante, gratidão por tudo. E assim nós voltamos aos poucos dessa viagem, e eu retomo aqui as palavras do Bert no livro da autobiografia. Ele diz assim: com a minha autobiografia, iniciei uma viagem ao passado que me conduz ao presente. O homem encontra a criança, a velhice encontra a juventude, o fim encontra o começo. Percorri minha vida, que se encerrará em um círculo ao qual ainda falta um último pedaço. Esse pedaço é o futuro, do qual me resta apenas um pouco. Olho para ele sem melancolia, pois muito tempo me foi dado, um tempo rico que pude moldar enquanto ele me marcava. Com todos os acontecimentos e com todas as pessoas, com todos os conhecimentos e pensamentos. Assim, olho esse tempo com muita gratidão e humildade. Ele foi bem intencionado comigo. Bert Hellinger, página 19 da autobiografia. Meninas, belíssimo, belíssimo. Gratidão, gratidão. Maria, convida nosso público para as aulas que você vai proporcionar, né? Através do nosso, que é já um aquecimento para a nossa formação, constelação familiar, uma vivência necessária. Sim, esse curso vai começar agora em outubro, no dia 8, 9 e 10 de outubro, e começa logo esse módulo com Cristina Laguno. Então, a nossa professora, né, da Argentina, e em seguida vamos ter outros módulos e terminará esse curso em fevereiro com você, Betinha, falando sobre o sucesso. Falando sobre o sucesso. Então, falando sobre o sucesso e a prosperidade, nós vamos estar agora oferecendo 3 aulas gratuitas. Então, do dia 30 de setembro, no dia 1º e no dia 2 de outubro. Então, vamos ter prosperidade e sucesso na vida, com Cristina Laguno. Prosperidade e sucesso na profissão, com a Paula Timinski. E prosperidade e sucesso nos relacionamentos comigo, Maria Fortunato. Então, aguardamos vocês. Perfeito. Então, Vânia, suas palavras finais.
Eu estou muito feliz de fazer parte do projeto. É um projeto muito forte na ousadia, no empreendedorismo, no dinamismo da Maria, que é uma guerreira, né? E, como o Bert dizia, né? Todas as ideias vêm do nada. Tudo vem do invisível para o visível. Então, que bom que agora a gente está podendo concretizar e materializar, né? E toda essa sua ideia de poder compartilhar com as pessoas esses ensinamentos. Obrigada pelo convite. Pois é, e precisa muita força para sustentar toda a transformação que há de vir, e precisa muita força para integrar as pessoas, para que elas possam continuar com esse grande legado de Bert Hellinger. Agradeço a Betinha por estar nesse projeto e aceitar esse convite. Agradeço imensamente a você, porque sem vocês isso não estaria acontecendo. Mas eu acho que a gente tem muita força e vamos tocar para frente, porque vai trazer muitas bênçãos para muitas pessoas. Muitas pessoas. Assim meninas, gratidão. Até a próxima oportunidade. Até o próximo domingo. Até a próxima. Isso. Tchau. Até a próxima, Tchau. gente. Um grande beijo. E obrigada.